Ok, pessoal, vamos dar continuidade então a mais alguns assuntos relacionados a CSS, né? Que são aqueles recursos de formatação como a gente já conhece e já foram comentados em aula. Para esse nosso pequeno exemplo, eu só coloquei aqui um título, colei aquele texto rápido, coloquei um segundo título, mais um pedaço de matéria, enfim, e inseri uma imagem. Tá? Não sei nem se vou chegar a utilizar aqui esses dois blocos de texto, né? Mesmo porque o exemplo vai ser pequeno. Nós vimos como inserir recursos, né, formatações, enfim, seletores CSS, trabalhando diretamente no código deste lado. Mas vou mostrar a vocês agora como trabalhar com os recursos do Dreamweaver, né, que ali você não precisa mexer no código. Você trabalha simplesmente clicando em botões, escolhendo opções. Né? Então aqui está o nosso arquivo. Nós temos aqui nesse lado um painel chamado estilos.css, onde por enquanto não há nenhum estilo aqui definido, né? Não foi criado nada. Nós vamos clicar aqui. Temos aqui um botão que vai nos permitir criar uma nova regra, é o que nós precisamos. E aqui, gente, nós temos as seguintes opções. Se eu for criar uma classe, né, aquela opção em que ele coloca o ponto e o nome que você vai definir, normalmente utilizada para aplicar. Essas classes normalmente são aquelas que a gente aplica a vários elementos. Por exemplo, eu vou ter vários blocos de texto dentro da minha página. Eu quero que todos esses blocos tenham a mesma formatação. Então aqui eu iria trabalhar com a opção classe. ID, a opção ID é aquela que usa o joguinho da velha, né, a tralha, o hashtag, no início do nome daquele elemento, aquela formatação que você está definindo, que normalmente é utilizada quando você vai criar um elemento único. Exemplo, quero criar uma div para o rodapé da minha página. Rodapé, só vai existir um rodapé. Né? Então aqui eu trabalharia com a opção ID. A opção tag, aqui dá até para a gente ver alguma coisa. Eu vou clicar aqui e observa só, nós temos aqui tags do HTML. Então a opção tag eu utilizaria quando o meu desejo for redefinir o padrão de uma tag. Então, por exemplo, eu quero fazer com que todos os parágrafos, aqui ó, definido como P aqui, quero fazer com que todos os parágrafos tenham uma determinada formatação. Ou quero fazer com que, por exemplo, aqui todos os cabeçalhos do tipo H1 tenham uma determinada cor, posição, tamanho, cor de fundo e por aí vai. Então a opção tag eu utilizo para redefinir o padrão de alguma tag do nosso HTML. E aqui a opção composição, com base na sua seleção. Aqui a gente ainda não vai mexer, mas deixa eu explicar para vocês o que é isso. A opção composição, gente, é assim. Eu crio uma formatação específica para um objeto selecionado na minha página. Por exemplo, se eu seleciono aqui um bloco de texto, ele vai me dar aqui algumas opções, como body, a opção de link, o link que foi visitado, o link ativo, enfim, por aí vai. Se eu selecionar uma imagem, deixa eu fazer isso aqui para vocês verem. Vou cancelar, vou selecionar aqui um pedaço de texto. Vamos lá, vou criar aqui novo estilo, nova regra, e aqui vou escolher a opção composição. Então o que ele vai me dar aqui, opção do body, do P, porque ele é um texto comum, né? A opção de link, que eu posso converter meu texto num link, enfim. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou descer aqui, vou selecionar a imagem, criar uma nova regra, e a opção composição, ó, nós temos agora também a opção IMG, já que aquilo ali é uma imagem. Então eu teria como criar, clicar aqui, ó, e daí eu poderia criar um estilo específico para uma imagem, aquela imagem que eu selecionei ali. Então nós temos essas opções. Aqui no nosso caso, pelo menos por enquanto, eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui uma classe, aqui vou dar um nome para ela. Né? Quando eu mostrei isso daqui em aula, eu pedi que digitasse aqui ponto e o nome da classe, né, do seletor. Ou o jogo da velha, né, o hashtag para criar nossa ID. Mas eu definindo aqui em cima o que eu quero, se é uma classe ou uma ID, eu não preciso especificar. Aqui embaixo o ponto ou o jogo da velha. Então, botei já como classe e vou definir aqui como
Título, tudo minúsculo, sem acento, normal, né? E vou dizer que vai ser aplicado somente a este documento. Então, nesse caso aqui, ele vai criar todo o meu código CSS dentro do próprio HTML. Ou eu poderia escolher aqui novo arquivo de folha de estilos. Aí ele iria gravar um arquivo CSS e já ia criar o link para ligar esse meu HTML ao arquivo de folha de estilo, tá? Vamos por aqui então, apenas este documento. Certo, ok? Tá. Aí percebemos aqui no fundo que ele já coloca pra gente as tags, né, do estilo para criar meu CSS, já definiu aqui, ó, ponto título. E aqui eu já vou definir a minha formatação. Então eu vou definir o seguinte, que esse meu estilo ele vai ter fonte da família Trebuchet, tamanho 18, vou definir uma cor, vamos colocar aqui azul, cor preferida, azul, fundo, bom, a cor do fundo aqui não vou colocar, em bloco, vou definir aqui um alinhamento do texto, vou botar centralizado. Deixa eu ver, caixa aqui não vou definir. Tá, aqui vou colocar o seguinte, vou botar aqui 100%, né? E a altura vou colocar 35. Tá, aqui o padding, vou colocar com 5 pixels. Borda, acho que até aqui tá legal. Borda, vamos definir aqui do tipo sólido. A espessura, vamos colocar com 5 pixels. E a cor, vou colocar esse vermelho aqui. Deixa eu conferir aqui se vai ser somente isso mesmo. Acho que tá ok. Vou mandar aplicar. Ok. Correto, gente. Então, aqui embaixo, no inspetor de propriedades em HTML, nós temos aqui já criado o nosso estilo, né, a nossa classe. Então, vou selecionar aqui primeiro título. Vou selecionar aqui. Olha aí, né? Vou dar um Ctrl S e um F12 para a gente visualizar isso no navegador. Tá aí, ó. Bom, criou aqui a barrinha de rolagem horizontal. Eu vou fazer o seguinte, de uma forma aqui rápida, eu vou fazer o seguinte, mexendo aqui no meu código, o width, em vez de 100%, eu vou reduzir um pouquinho. Tá? Eu posso mexer tanto aqui no meu código, ou aqui no painel CSS, estou editando aqui o estilo, né? E aqui o width, eu vou alterar para 98, Enter. Opa, aqui ele já alterou também para 98, eu vou salvar e atualizar lá no meu navegador. Aí, ó. Então já desativou a barrinha e foi criado o meu estilo. Então eu posso pegar todos os estilos, os títulos, né, da minha página e aplicar essa mesma classe aí. Bom, gente, com relação à imagem, deixa eu mostrar aqui também a vocês o seguinte. Vamos supor, eu quero fazer o seguinte, não que a imagem seja um link, que eu poderia fazer também, mas a minha intenção aqui é, toda vez que eu passar o mouse em cima da imagem, eu quero que ele venha exibir uma borda, só para destacar aquela imagem ali. Eu vou deixar selecionada a imagem. Eu poderia criar isso diretamente no estilo, tá? Criaria aqui um estilo somente para a imagem e colocaria ali o que vai ser criado ali através de recursos de botão. Então aqui, imagem criada, só para a gente ver aquela opção que nós trabalhamos. Criar uma nova regra para seleção. Bom, o que nós temos selecionado ali é uma imagem, né? Então aqui está indicando, ó, dentro do corpo da página, dentro do parágrafo, a imagem. Então a classe que for criada aqui vai ser para quem? Para uma imagem que vai estar no parágrafo, no corpo da página. Bom, eu poderia aqui também modificar. Então, por exemplo, como a minha intenção é, quando eu passar sobre a imagem, a intenção é que não seja um link. Tá, mas eu vou fazer isso daqui. IMG, somente IMG para a gente vai ser suficiente, já vai dar. Ok, então indiquei o que? Que o estilo que vai ser criado aqui vai ser para uma imagem. Então, como não definir somente essa determinada imagem, só escolher a opção IMG, como ele está exibindo já para a gente aqui, ó, ele vai redefinir o padrão
né, desse elemento. Então, para todas as imagens que eu inserir, ele vai colocar esse mesmo padrão. Então, vou só fazer o seguinte, vou escolher aqui em borda, vou escolher sólida, 5 pixels, de cor verde. Então, vamos ver como é que isso aí vai funcionar lá. Clicar no OK, vou salvar e vou no navegador atualizar. Então, agora aí, por enquanto, gente, o que aconteceu? Só defini que a imagem vai receber uma borda verde. Então está aqui, ó, a borda verde. Só que eu quero fazer assim, de início eu não quero que a borda apareça, só quando eu passar o mouse. Então aqui, vamos fazer aqui uma modificação, aí já vou ter que mexer diretamente no código. Tá? Então aqui, a imagem tem a borda de 5 pixels, um estilo sólido. A cor, como o fundo da página é branco, vou definir a cor branca da borda. Vou atualizar no navegador. E Alexandre, a borda sumiu? Não, não sumiu. Ela está aqui, só que ela está branca. E vou fazer o seguinte, eu quero que quando passar o mouse em cima, ela apareça verde. Então aqui embaixo eu vou criar um novo estilo, que vai ser img, hover. Opa. Hover. Hover é quando você passar sobre. Então quando eu passar sobre uma imagem, ele vai exibir a borda. Então vamos definir aqui. Vou colocar direto aqui, ó, border com 5 pixels, solid, e a cor, vamos lá, vou definir aqui esse verde, correto? Fechei aqui, salvo e vou atualizar. Então pronto, ó, atualizei. A borda está ali, só que ela está branca, mas quando eu faço o hover, que é passar o mouse sobre, ó, ele vai exibir ali a borda verde. Então, gente, como aqui no código não defini uma ID ou uma classe, né, o class somente para uma determinada imagem, coloquei img direto. Então significa o quê? Que todas as imagens que eu colocar nessa minha página, elas vão receber esse estilo. Então quando eu passar o mouse em todas as imagens, isso aí vai funcionar. Ele vai exibir essa borda. Bom, gente, isso aqui é só mais um pequeno exemplo, tá, de como trabalhar com os estilos, né, na nossa página. E até a próxima aula.